Olá, meus queridos irmãos e minhas irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha sobre a vida de cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma devocional do dia, alimento diário para as nossas vidas. Você possa ficar aqui para ouvir essa pequena reflexão da palavra de Deus que tem para falar no dia de hoje, né? Todos os dias Deus fala conosco através da sua palavra. E essa palavra vai falar ao seu coração, pois ela não volta vazia, ela tem um propósito na vida de cada pessoa. E ela se encontra aqui no livro de Provérbios, o capítulo 3 e o versículo 9, os versículos 9 e 10, que vão dizer assim: Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém? Aqui fala sobre a gente honrar o Senhor com todos os nossos bens, com o nosso trabalho, com todas as coisas que nós temos, que conquistamos, porque tudo vem de Deus, né? Nós não conquistamos nem construímos nada sem a permissão e sem a bênção de Deus. Então tudo que nós temos é dele. E aqui fala pra gente honrar ao Senhor com as nossas coisas, com as primícias, com o nosso primeiro ganho, né? Tirar uma parte do nosso ganho para o Senhor, para a obra de Deus. Mas aí tem muitas pessoas que pensam: Deus não precisa de dinheiro, ele já é rico, ele é soberano, ele tem é o dono da prata e do ouro, mas a obra do Senhor precisa. E Deus usa coisas normais, coisas racionais, coisas da terra para que cumpra o seu propósito. Ele poderia muito bem sustentar a obra da forma sobrenatural, se ele quisesse, né? Mas não, ele prefere usar pessoas, ele prefere usar os seres humanos para que todos se unam e ajudem na obra, mantenham a obra de Deus, mantenham a casa dele. E sempre foi assim, do começo dos sacerdócios, né, das pessoas que foram levantadas para os sacerdócios, os levíticos, eles eram sustentados dessa forma. E até hoje também, né? As pessoas que se dedicam a viver para Deus, vivem da obra, vivem do sustento da obra de Deus, porque se dedicam ali para levar a mensagem, para cuidar de vidas. E é o trabalho, eu acho, mais importante que tem, é cuidar de vidas, é cuidar de almas, é levar a mensagem do Evangelho. Então a igreja precisa do sustento, a igreja, para se manter, precisa dos dízimos e das ofertas dos irmãos. É assim que a igreja se mantém, exceto tem muitos pastores que estão aí hoje em dia só para arrancar a ovelha, a lã da ovelha, né? Que só querem lucrar e lucrar e lucrar cada vez mais, não tem nenhum compromisso com a igreja. Infelizmente existe, tem muitas pessoas que deixam de ofertar, tem muitas pessoas que deixam de dizimar, justamente por causa disso, por causa dos falsos mestres, por causa dos falsos espíritos, dos falsos pastores que existem. Mas a palavra do Senhor nos ensina a honrar a Deus com os nossos bens, a honrar o Deus com as primícias dos nossos ganhos. Nós devemos tirar uma parte todo mês o que a gente ganha para a obra de Deus, para que ela possa ser sustentada, para que ela possa ser mantida, porque a igreja precisa ser levantada, a igreja precisa pagar contas, precisa manter, existe uma despesa, um custo para manter uma igreja, né? Infelizmente muitas pessoas não concordam com isso, mas vão para a igreja, sentam nos bancos. Muitas igrejas são confortáveis, têm ar-condicionados, têm várias coisas, e tudo isso é mantido com dízimos e ofertas. Então nós precisamos se desprender das coisas materiais. Quando a gente tem esse coração de não querer ajudar a obra de Deus, de não querer dizimar, de não querer ofertar, é porque o nosso coração não está voltado para Deus. Nosso coração está voltado para o dinheiro. Então, a palavra do Senhor fala que nós não devemos servir a dois senhores, que é a Deus e a Mamon. Se a gente tem essa avareza no nosso coração, né? Infelizmente a gente não agrada a Deus, porque a gente está colocando o nosso coração, a gente está colocando a nossa confiança somente no dinheiro, nos bens materiais, e nós devemos confiar em Deus. E olha o que ele fala:
Se a gente devolver as primícias dos nossos ganhos, Ele vai encher os nossos celeiros e vai transbordar de vinho os nossos lagares. Ele não vai deixar faltar nada na nossa vida. Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Ele vai dar com abundância, né? Porque Ele é um Deus que cumpre promessas. A sua palavra não é mentirosa. Deus não mente quando Ele fala. Ele cumpre o que Ele promete. Então, que a gente possa tirar essa avareza do nosso coração, que a gente possa pedir para Deus tirar, né? Porque a gente sozinho não consegue, para que a gente possa ser bons ofertantes, bons dizimistas, para manter a obra do Senhor e não olhar para o erro dos outros. Porque se a gente for olhar para o erro dos homens, a gente nunca vai fazer nada para Deus. Se a gente for olhar o erro das pessoas, a gente nunca vai fazer nada de bom, porque todo ser humano tem erro, todo ser humano tem defeito e vai existir erros até dentro da igreja. Infelizmente vai ter, porque são dominados por pessoas. Nós só vamos ser perfeitos na eternidade, na glória, porque no céu não vai entrar o pecado, não vai existir mais nada de ruim no céu. Mas enquanto nós estivermos aqui na terra, nós vamos sempre ver essas coisas acontecendo, sempre ver pessoas ruins, pessoas maldosas, pessoas que roubam, pessoas que enganam. Infelizmente vai existir muitas pessoas assim, mas nós devemos olhar para Cristo. O nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é o céu, e nós devemos fazer a vontade de Deus, não a nossa vontade, não a vontade do ser humano. A nossa vontade tem que ser direcionada pelo o que Deus quer para nós. Então, se a palavra fala que nós devemos devolver o dízimo, que nós devemos ofertar a Deus, ofertar na obra do Senhor, nós devemos fazer, e devemos fazer com alegria, né? Levar os dízimos e as ofertas à casa do tesouro para que haja mantimento. É dessa forma que se mantém a obra de Deus, é dessa forma que se mantém muitos missionários que deixam suas famílias, que deixam as suas casas, deixam seu país para viver em outra terra, terra estranha, como estrangeiro, para poder pregar a mensagem, pregar a palavra, e muitos sofrem perseguições, muitos vão até presos, tudo isso por amor ao evangelho, e essas pessoas precisam de ajuda financeira para se manter, precisam de orações, e nós como igreja, a igreja que é unida, a igreja que é formada ali na rocha que é Cristo, sempre vai entender isso, sempre vai querer viver pela palavra, vai querer buscar o conhecimento da palavra do Senhor para ser obediente a Deus. Então, se a gente quer ser obediente, se a gente quer viver debaixo da proteção e das bênçãos de Deus, nós devemos levar os nossos dízimos e ofertas à casa do Senhor. Nós devemos honrar a Deus com as nossas primícias, com os nossos ganhos, porque isso agrada a Deus, né? Pode desagradar muitas pessoas, os homens, porque muitas pessoas vão dizer: eu mesmo não vou dar meu dízimo para enriquecer pastor, eu não vou dar o meu dinheiro para sustentar ninguém. E essa pessoa está com o coração focado somente no dinheiro, ela não está ligado na palavra, ela não está indo pelo o caminho que é certo, que é a palavra, né? Porque a palavra nos ensina o contrário. A palavra do Senhor nos ensina que nós devemos ofertar, que nós devemos dizimar. O dízimo fala desde a época de Abraão, né? Abraão deu o dízimo de tudo que ele tinha ofertado na guerra lá contra os reis. Ele devolveu o dízimo, né, ao sacerdócio lá, sacerdote Melquisedeque. Então, o dízimo fala desde o começo, desde quando foi colocado ali nos 10 mandamentos, quando Deus colocou como ordem. Então, o dízimo está sempre na palavra do Senhor. E no Novo Testamento também vai falar lá da história de Melquisedeque, de Abraão, lá em Hebreus, se eu não me engano, Hebreus 6, vai falar sobre isso. Então nós devemos levar os nossos tesouros, as nossas ofertas ao Senhor, para que se mantenha a obra de Deus, porque para se manter precisa de sustento. Nada, né? Nenhuma igreja vai ser construída assim, sem ter condições, sem ter ajuda financeira.
um dos outros, sem ter ajuda dos irmãos. Então, quando a igreja vive em união, em amor, em harmonia, ela vai querer manter a igreja, ela vai querer manter a obra do Senhor funcionando, amém? Que a graça e a paz do Senhor alcance a sua vida, o seu coração, que você possa ser ricamente abençoado pelo poder da palavra de Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém. Fique que eu vou orar por você. Querido Deus eterno Pai, obrigada, Senhor, por mais essa palavra poderosa. Obrigada, Pai, por nos ensinar, por nos capacitar todos os dias a viver a Tua vontade, que a gente possa ter um coração obediente a Ti, que a gente possa viver a Tua palavra com verdade, com sabedoria e com unção que vem do céu, pois nós precisamos, Pai, de Ti, nós precisamos que o Senhor nos guie a cada dia da nossa vida, que o Senhor conduza os nossos passos, que o Senhor seja luz para o nosso caminho e que a gente possa viver em obediência, que a gente possa devolver os dízimos e as ofertas à casa do tesouro, à casa do Senhor, para que haja mantimento, que a gente não seja pegado às coisas materiais, Pai, porque tudo que a gente tem vem do Senhor, é o Senhor quem nos dá, é o Senhor quem nos presenteia com as bênçãos aqui na terra. E o Senhor fala, e o Senhor nos promete que os nossos celeiros serão cheios e que se encherão, transbordarão de vinho os nossos lagares. Pai amado, obrigado por essa promessa maravilhosa e que ela venha se cumprir nas nossas vidas, na vida de todos os teus filhos fiéis que vivem em obediência, que procuram ser obedientes ao Senhor, mesmo que sendo falhos e errantes, pois nós somos cheios de defeitos. Que o Senhor venha ter misericórdia e nos perdoar, Pai amado, e colocar perdão também no nosso coração. Que o Senhor venha nos guardar, nos proteger e nos livrar de todo o mal. Abençoa o nosso trabalho, abençoa a nossa casa, a nossa família, que o Senhor possa nos sustentar, que o Senhor venha prover cada necessidade que a gente tem, que o Senhor venha nos encher da Tua presença, que o Senhor nos abençoe, nos livre do mal, nós, a nossa casa e os nossos, que a gente esteja debaixo da Tua graça protetora, das Tuas asas protetoras, nos guardando e nos protegendo e nos livrando de todo o mal. Que as ricas bênçãos do Senhor nos alcance, Pai, saúde, paz, vida abundante, vinda do céu, venha sobre as nossas vidas. Que o Teu reino venha sobre nós e que a gente viva o reino. A Tua palavra fala que o Teu reino venha sobre as nossas vidas, Pai. Eu te peço e já te agradeço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos, que possamos viver no reino, em nome de Jesus. Amém.